Olá, eu sou a professora Lívia Pugliese, mas essa é mais uma parte da nossa aula de imunidade inata do nosso curso de imunologia da Universidade do Estado da Bahia. Na presente aula, nós temos dois objetivos de aprendizado: compreender como as células da imunidade inata nos defendem contra micro-organismos e também entender a importância da imunidade inata na resposta imunológica contra tumores. Bom, nós aprendemos já em aulas anteriores quem são os principais elementos celulares da imunidade inata, indo desde os queratinócitos, lá das barreiras epiteliais, passando aqui por diversos elementos celulares, né, mastócitos, células dendríticas, macrófagos, células natural killer, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. E nós também estudamos os principais mecanismos nos quais as células de defesa da imunidade inata, né, nos defendem: degranulação, fagocitose e opsonização, armadilhas de DNA, secreção e síntese e secreção de citocinas e mediadores inflamatórios e citotoxicidade. Nessa aula, a gente vai entender como é que, através desses mecanismos, existe defesa pela imunidade inata contra agentes microbianos. Primeiramente, a gente tem que destacar que o que nós vamos conversar aqui são os mecanismos principais. A resposta imune inata contra micro-organismos é bastante complexa, então eu não vou mostrar todos os mecanismos, eu vou falar apenas os mecanismos principais, de acordo com o tipo de micro-organismo. Então, começando pelas bactérias e fungos extracelulares, que são aqueles que podem infectar, né, e replicar fora das nossas células. Contra bactérias e fungos extracelulares, nós temos dois leucócitos que se destacam, né? Os nossos fagócitos, os neutrófilos, e os monócitos, que são os precursores dos macrófagos. A gente lembra logo deles, né, associando a sua função principal de fagocitose. Quando a gente fala no micro-organismo extracelular, a gente imagina logo que uma célula vai fagocitá-lo para poder nos defender. Mas a função dessas células vai além da fagocitose. O neutrófilo, ele não só fagocita, ele também degranula e ele produz, né, as redes de DNA. Então está aqui, ó, ele executando a fagocitose, a degranulação e aqui expelindo, né, a sua cromatina descondensada. Além disso, ele também secreta citocinas mediadores inflamatórios, e essa última função ela vem sendo falada mais recentemente, né? É uma função do neutrófilo que geralmente não é muito comentada como uma célula fonte, né, de citocinas e mediadores inflamatórios. Se fala muito dessas outras três funções dele, de degranulação, fagocitose e também mais recentemente as redes de DNA. O neutrófilo morre tanto no ato fagocítico quanto no ato de netoses, né, expelindo a cromatina descondensada para a formação das armadilhas de DNA. E quando a gente tem um infiltrado inflamatório muito rico em neutrófilos, essa grande quantidade de neutrófilos mortos durante a execução das suas funções leva à formação do que nós chamamos de pus. Então, o pus é uma coleção que é muito rica em restos de neutrófilos mortos, e nós chamamos essas lesões, né, de lesões purulentas. Então, geralmente são associadas a bactérias e ou fungos extracelulares. O neutrófilo maduro, que é aquele neutrófilo já pronto, né, secretado pela medula óssea, ele é segmentado, ele possui pelo menos 3 lóbulos nucleares. Existe uma forma ainda não plenamente madura de neutrófilo, que é chamada de bastonete. O neutrófilo bastonete, ele ainda não está totalmente maduro, né? Ele não correu ainda a segmentação do seu núcleo, e não é comum, não é normal observar neutrófilos bastonetes em alta concentração, né, com alta presença no sangue periférico. Quando isso acontece, isso pode ser um indicativo de um processo infeccioso por bactérias ou fungos extracelulares. Existem outras causas que podem levar a esse aumento de formas imaturas de neutrófilos no sangue periférico. Mas uma das causas principais seriam processos infecciosos por bactérias ou fungos extracelulares, e aí o consumo de neutrófilos, né, os neutrófilos estão sendo consumidos e morrendo durante o processo de defesa, está sendo tão elevado
que está ocorrendo uma grande demanda para a produção de neutrófilos pela medula óssea e a demanda está sendo maior do que a capacidade produtiva. Então, a medula óssea está liberando células que ainda não estão plenamente maduras. Encontrar formas imaturas de leucócitos na circulação no sangue periférico é conhecido no jargão médico como desvio à esquerda. Esse termo vem justamente dessa representação que costumava ser tradicionalmente horizontal, né, da maturação das linhagens leucocitárias. Então, o desvio é à esquerda porque as células menos maduras vão estar mais à esquerda. Os monócitos, por sua vez, eles, quando migram para os nossos tecidos, se diferenciam em macrófagos, são fagócitos e também fontes de secreção, né, de produção e secreção de citocinas e outros mediadores inflamatórios. Nós conversamos sobre como neutrófilos e monócitos macrófagos nos defendem contra bactérias e ou fungos extracelulares. Vamos entender agora como é que esse sistema imuninato nos defende contra parasitas eumintos. Bom, contra parasitas eumintos nós vamos ter esses dois elementos celulares que atuam principalmente, né, na imunidade inata, nos defendendo contra esse tipo de micro-organismo, que são os eosinófilos e os basófilos, são os outros nossos dois granulócitos. Essas células vão participar da defesa contra parasitas eumintos, principalmente através da degranulação, do conteúdo dos seus grânulos, né, que vão ser ricos em peptídeos e enzimas de ação, né, antiparasitária, anti-eumíntica. E eles também vão produzir e secretar citocinas e outros mediadores inflamatórios. E contra as bactérias e fungos intracelulares vesiculares? Quem são os elementos celulares da imunidade inata e por que mecanismos eles os defendem? Micro-organismos intracelulares vesiculares são capazes de sobreviver, né, e de replicar dentro de vesículas, como o fagossoma. Neste tipo de processo infeccioso, geralmente o micro-organismo que é capaz de replicar e sobreviver dentro do fagossoma, ele adquiriu capacidade de resistir à morte fagocítica. E existe uma citocina chamada interferon gama, que ela é capaz de estimular o macrófago, de ativar esse macrófago, fazendo com que ele consiga produzir uma maior quantidade daqueles mediadores, daqueles mecanismos, né, que tornam ele capaz, como produção de intermediários reativos de oxigênio, de nitrogênio, que tornam ele capaz de matar o micro-organismo que está replicando dentro dele mesmo, dentro do macrófago. Então, a presença de interferon gama, dessa citocina, vai ser um fator essencial para que o macrófago consiga, por fim, eliminar esse micro-organismo que está replicando dentro dele. E a célula NK vai ser uma importante fonte de interferon gama na imunidade inata. Então, nós vamos ter um crosstalk, ou seja, um diálogo entre o macrófago infectado e a célula NK. O macrófago infectado, por ser estimulado por pumps microbianos, passa a produzir a citocina interleucina 12. A citocina interleucina 12, então, estimula a célula NK a produzir interferon gama. E o interferon gama, por sua vez, ativa o macrófago, tornando esse macrófago mais eficaz na promoção da morte fagocítica. Mas e quando a infecção ela está no citosol, né, como é o caso de processos virais, né, ou de micro-organismos, até mesmo bacterianos, que estão no citosol ou que lançam toxinas no citosol? Mais uma vez, a gente vai ter a participação dela, da célula NK. Só que agora ela vai participar de uma forma direta, promovendo a morte da célula infectada. Então, a célula NK, através do processo de citotoxicidade, né, ela vai levar à morte da célula infectada pelo vírus. Um outro tipo de proteção da imunidade inata contra, né, processos infecciosos virais é a produção de interferons do tipo 1 e interferons do tipo 3. Essas citocinas elas são produzidas pela própria célula infectada. Então, a célula infectada por um vírus, ela vai ser estimulada
a produzir interferons do tipo 1, por exemplo, como está sendo mostrado nessa imagem. E essa citocina ela vai atuar nas células vizinhas que ainda não foram infectadas. Então, ela vai induzir nessas células vizinhas um estado de proteção antiviral. Essas células elas vão estar nesse estado que dificulta, por exemplo, a síntese de proteína viral, né, que promove degradação, né, de material genético viral e inibe até mesmo a expressão, né, a gênica viral na célula e a montagem, né, de novos vírus. Então, nós vamos, essa célula, né, infectada pelo vírus, embora o destino dela provavelmente seja a morte por uma célula NK, né, eu brinco dizendo que ela é uma célula altruísta, né? O termo altruísta é o oposto do egoísta. Então, embora ela venha a ser morta pela própria imunidade inata, para evitar que ela vire um reservatório, né, de produção de novos vírus, né, uma fábrica de produção de novos vírus, ela vai, antes disso, secretar citocinas que vão proteger as células vizinhas. Vamos fazer o teste de conhecimentos? Correlacione as colunas. Eu acho que você vai precisar pausar e fazer uma pequena pesquisa sobre esses micro-organismos. Bom, você vai precisar entender quais deles, né, são prioritariamente extracelulares, intracelulares, vesiculares, citosólicos. Então, você pode pausar, printar, né, fazer uma pequena busca e fazer essa correlação, a correlação que seja mais significativa. Bom, esse é o resultado. Ainda está em dúvida? Coloca no fórum ou leva para a nossa aula telepresencial de discussão. Bom, a gente vai conversar agora de uma forma muito leve, de uma forma muito simples, né, sobre alguns aspectos da imunidade inata antitumoral. Bom, as células tumorais são células nossas, né, células humanas, porém que estão com a sua expressão gênica alterada. E muitas dessas células elas podem passar a expressar o que nós chamamos de antígenos tumorais, né, que são geralmente proteínas que não são expressas, né, na fase de desenvolvimento do adulto, por exemplo, né, ou que são expressas em baixa concentração, ou são proteínas realmente alteradas, diferentes das proteínas normais. Portanto, né, se um tumor pode expressar antígenos tumorais, nós podemos ter também uma resposta imunológica, tanto inata quanto adaptativa, para alguns tumores. E uma coisa bastante interessante que tem sido alvo de estudo é que o microambiente tumoral, ou seja, aquele conjunto de células e de citocinas que estão presentes ali juntamente com as células tumorais, esse microambiente tumoral pode modular essa resposta imunológica, tanto inata quanto adaptativa. Por exemplo, tem sido bastante falado do perfil de macrófagos presentes no microambiente tumoral. Então, a depender do microambiente tumoral, nós podemos ter um perfil de macrófagos chamado M1, que é um perfil de macrófago que também geralmente participa da resposta imunológica contra micro-organismos, que é um perfil de macrófago que vai liberar as citocinas que vão induzir uma resposta imunológica tanto contra micro-organismos e contra também as células tumorais. Porém, a depender do microambiente tumoral, a gente pode ter uma prevalência de macrófagos do tipo M2, que são macrófagos que geralmente estão associados ao processo de reparo tecidual, né, presente durante o processo de cicatrização, processo de reparo. Então, num microambiente tumoral no qual prevalece o tipo de macrófago M2, a gente termina tendo um desvio, um desequilíbrio, né, na balança para o tumor, né, para o desenvolvimento tumoral. É um tipo de perfil de microambiente de citocinas produzidas por esse macrófago M2 que termina desfavorecendo a resposta antitumoral e, dessa forma, favorecendo a progressão tumoral. A mesma questão é observada com relação às células NK. As células NK também vão ser células importantes da imunidade inata na defesa contra tumores. Elas participam na resposta contra micro-organismos, né, levando à morte de células infectadas por micro-organismos citosólicos,
e elas também participam da resposta antitumoral. Aqui é uma célula tumoral. Olha. Então, as células NK também podem levar à morte de células tumorais. Entretanto, mais uma vez, o microambiente tumoral pode modificar esse padrão de resposta. Então, o próprio tumor, alguns tumores podem induzir microambientes tumorais através da hipóxia, por exemplo, é o que está sendo demonstrado nessa imagem, né, acarretando numa deficiência, né, da ativação das células NK. Então, impossibilitando, fazendo com que a célula tumoral escape a lise pela célula NK. Existem ainda outras formas disso disso acontecer de acordo com a modulação do microambiente tumoral. A própria presença dos macrófagos M2, prevalência dos macrófagos M2, que nós conversamos no slide anterior, né, também vai induzir a presença de uma maior concentração de interleucina 10 e de outras interleucinas moduladoras, que também podem, consequentemente, inibir a ativação das células NK. Então, nós tivemos por objetivo nessa aula compreender como as células da imunidade inata nos defendem contra micro-organismos e falamos um pouco sobre a importância da imunidade inata na resposta imunológica contra tumores e, reciprocamente, né, do microambiente tumoral na modulação da resposta imunológica inata. Então, você é capaz de escrever, né, pegar um papel agora e escrever um pouquinho, né, sobre esses dois aspectos? O que foi que você aprendeu nessa aula sobre a resposta imuninata contra micro-organismos e sobre a modulação do microambiente tumoral na resposta imuninata contra tumores? E eu me despeço de vocês com esse fragmento de cena da série Cells at Work, que está disponível na Netflix. É um anime bem interessante, onde personagens humanizadas tomam o lugar de leucócitos e mostram os nossos leucócitos em ação. Essa em ação aí, matando todo mundo, é a célula NK. Qualquer dúvida, coloquem no fórum e até a próxima aula.